Hoje a gente vai mergulhar num estudo de caso super interessante, lá no coração da Amazônia, no Acre. Vamos entender juntos quais estratégias foram propostas para lidar com as inundações numa das áreas mais remotas e, olha, mais desafiadoras do nosso país. Então, o trabalho que a gente vai analisar hoje é um projeto de intervenção. O nome completo é Estratégias de Mitigação e Respostas às Inundações em Municípios de Difícil Acesso, um estudo de caso no Acre. Quem assina a pesquisa é a Maria José Feitosa de Araújo, com orientação do professor Fernando Guilhom de Castro, pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Para a gente não se perder, a nossa conversa vai seguir 5 pontos principais. Primeiro, a apresentação do projeto. Depois, a gente entende o problema das inundações lá na região. Em seguida, vamos analisar o conceito de desastre ambiental. Daí, partimos para as estratégias de mitigação e, por fim, a conclusão. Bora lá então. Começando pela primeira parte, vamos entender direitinho qual é a base acadêmica desse projeto e todo o contexto por trás dele. Então, como foi dito, é um projeto de intervenção e ele faz parte do curso de especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil, da Universidade Federal de Juiz de Fora. É um trabalho bem recente, de 2025, o que é ótimo porque traz uma visão super atual sobre o assunto. Ok, agora que a gente já entendeu o contexto acadêmico, vamos direto ao ponto. O problema. O que está acontecendo lá em Jordão, no Acre, que fez essa pesquisa ser tão necessária? Toda boa pesquisa começa com uma boa pergunta, né? E a pergunta aqui é fundamental. Quais são os impactos, tanto sociais quanto econômicos, das inundações em Jordão? E mais importante, o que dá para fazer para diminuir esses efeitos, pensando principalmente nas comunidades mais vulneráveis da região, incluindo as populações indígenas? Essa imagem aqui ajuda a gente a entender o cenário perfeitamente. A cidade de Jordão fica bem ali no encontro de dois rios, o Tarauacá e o Jordão. Essa localização, claro, já deixa a cidade bem vulnerável às cheias que acontecem sempre. E esse é um desafio que, com o crescimento da cidade, só aumenta. O estudo traz uma citação bem importante de um autor chamado Monteiro, que diz o seguinte, em outras palavras: as enchentes só viram um problema sério porque as pessoas constroem casas e cidades nas áreas que naturalmente alagam. Ou seja, é a ocupação humana que transforma o evento da natureza num desastre. Isso já mostra o quanto o planejamento do território é essencial, né? Beleza, vamos para a terceira parte agora. Para a gente poder analisar a situação de verdade, o estudo primeiro define alguns conceitos que são chave para entender o que é um desastre ambiental. É importante ter todo mundo na mesma página. Olha que interessante essa diferença. Muita gente usa como sinônimo, mas não é. Enchente é quando o rio sobe, mas a água fica ali, dentro da calha dele. Agora, inundação, que é o foco aqui, é quando o rio transborda mesmo e a água invade a planície, a área em volta, que é justamente onde as cidades costumam se desenvolver. O trabalho também usa a classificação oficial da Defesa Civil para entender os desastres. Eles olham para 3 coisas: a intensidade, ou seja, o tamanho do estrago, a evolução, se aconteceu de repente ou foi aos poucos, e a origem, se foi um evento da natureza ou causado pela ação humana. E aqui tem um ponto que muda tudo. Um desastre ambiental não é a mesma coisa que um evento da natureza, tipo uma chuva forte. Na verdade, o desastre é uma combinação. É o evento adverso mais a vulnerabilidade de quem está exposto a ele. Pensa só, um terremoto no meio do deserto é só um evento geológico. Agora, esse mesmo terremoto debaixo de uma cidade que não está preparada, aí sim vira um desastre. A chave, então, não é só o evento em si, mas o quão preparados nós estamos para ele. Bom, agora que a gente já tem os conceitos bem definidos, vamos para a quarta parte. Como é que esse projeto transforma toda essa análise em um plano de ação? Quais são, na prática, as estratégias que ele propõe? O objetivo geral é bem claro, sabe? Não é só ficar analisando os impactos das inundações. O mais importante é propor soluções que funcionem na prática, para diminuir os riscos lá em Jordão. E isso é fundamental, porque é uma área de difícil acesso, então precisa de soluções pensadas para a realidade de lá. E para chegar nesse objetivo maior, o projeto se divide em 4 passos. Primeiro, entender as causas das inundações. Segundo, mapear os impactos, principalmente para quem é mais vulnerável. Terceiro, avaliar o que a Defesa Civil local já faz. E quarto, a partir de tudo isso, criar novas recomendações para deixar a comunidade mais forte. E olha que legal, o estudo destaca que um passo super importante já foi dado. Essa aqui é a lei municipal que em 2022 criou oficialmente a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil lá em Jordão.
Na prática, isso quer dizer que agora existe uma equipe local, oficial, para cuidar disso, para mapear as áreas de risco, pensar em planos de evacuação, avisar as pessoas e organizar ajuda quando um desastre acontece. Chegamos na nossa última parte. Vamos juntar tudo que a gente viu. Afinal, qual é a grande conclusão dessa pesquisa e por que ela é tão importante? A grande conclusão é que este trabalho não fica só na teoria, sabe? Ele é uma contribuição de altíssima qualidade e com um valor prático enorme. Faz gestão de riscos ainda mais em lugares de difícil acesso na Amazônia. A lição que fica é que planejar e prevenir em comunidades vulneráveis não é gasto. É o investimento mais importante que se pode fazer. E um trabalho como esse realmente mostra o compromisso da Universidade Federal de Juiz de Fora. É um exemplo perfeito da missão da universidade de formar profissionais que não são só bons tecnicamente, mas que também são éticos, críticos e, o principal, prontos para usar o que aprenderam para ajudar a sociedade de verdade. Se você também acha que pesquisas assim são importantes, ajude a gente a espalhar esse conhecimento. É só seguir o canal, curtir o conteúdo e compartilhar com mais gente. Levar informação de qualidade para frente já é um passo gigante para qualquer mudança. E um ponto importante. Este material que a gente apresentou é uma síntese do trabalho original, ok? Ele foi produzido com apoio de inteligência artificial para ajudar a gente a organizar e destacar os pontos mais importantes do estudo. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Como a gente pode fazer para que pesquisas tão ricas como essa não fiquem guardadas na prateleira da universidade? Como transformá-las em ações reais que de fato protejam as nossas comunidades mais vulneráveis? Essa é a ponte que a gente precisa construir.